Olha, o material que a gente tem para nossa análise de hoje para ser sincera, é um pouco intimidante. É bastante coisa, né? Muita coisa. A gente tem aqui transcrições de horas e horas de áudio, quase como se fosse um diário falado, sabe? E 2 livros de poesia. E 2 livros de poesia. E é tudo da mesma pessoa, do mesmo autor. É um mergulho muito, muito fundo numa mente que salta de física quântica para um coração partido, Uhum. ou então de debates filosóficos super densos para discussões de família bem acaloradas. Sim, pra dizer o mínimo. Pois é. Então a nossa missão aqui é: como é que a gente mapeia essa mente? Que processo é esse que conecta tudo isso? Exato. Como que alguém consegue, sei lá, transformar uma briga pessoal numa reflexão sobre a condição humana, ou descrever um sentimento usando terminologia de neurociência? É, A gente quer tentar entender a natureza dessa genialidade, ou talvez obsessão, não sei. É uma ótima forma de colocar. Porque o material é um caos, né? Mas é um caos fascinante. Tem uma lógica ali dentro. Tem uma lógica interna. Tem. E eu acho que o nosso trabalho não é dar um diagnóstico, claro, mas é encontrar os fios que conectam tudo isso. E olha, depois de analisar todo esse material, me parece que tem 4 grandes pilares, sabe? 4 temas que sustentam a obra toda. Ok. Para a gente entender essa mente, a gente precisa olhar para, primeiro, a ideia da mente como um universo, depois, a fusão radical entre ciência e arte, Certo? terceiro, o uso da dor como combustível criativo e, por último, que talvez seja o mais evidente, uma obsessão pela própria linguagem. Um mapa pro caos. Gostei. É uma boa forma de colocar. Então vamos começar por esse primeiro pilar, que me parece o mais fundamental mesmo. A base de tudo. A mente como um universo. Essa ideia aparece com muita força nos áudios, aquele podcast dele, A Alegoria do Âmago. Ele tem uma frase que ele repete muito, que é: cada um de nós somos um universo que habita em nossas mentes. Exatamente. E ele ainda vai além. Ele chega a dizer que somos partes de Deus, observando a si mesmo de uma perspectiva limitada. É bem audacioso. É o ponto de partida de tudo para ele. E o mais incrível é que não fica só na filosofia de áudio, sabe? Não, não fica. Ele pega essa ideia e injeta direto na poesia. Tem um trecho num dos livros, por exemplo, que ele escreve: como pode resguardar um multiverso de sentimentos em seus versos? Uau. Ele está literalmente dizendo que um poema não é só um texto, é um container para universos de emoção. Para ele, o cérebro é o núcleo do seu universo. Uma ideia nova é uma estrela cadente. Mas, espera aí. Quando ele diz isso, é só tipo uma figura de linguagem. Uma metáfora bonita. Ou tem algo mais fundo aí? Ah, tem muito mais. Porque num dos áudios, ele afirma que o mundo externo não existe sem o seu mundo interno, pois ele precisa de um observador. Isso já sai do campo da poesia, né? Totalmente. Isso entra no que os filósofos chamam de ontologia, uma teoria sobre como a realidade funciona. Precisamente. Não é só uma figura de linguagem. Para ele, é quase um princípio operacional da realidade. Ele está ele tá ecoando ideias da física quântica, onde o observador afeta o observado, Certo. e da fenomenologia, de filósofos como o Husserl, que dizem que a nossa consciência é que estrutura a nossa experiência do real. Então, quando ele se vê como um microcosmos inserido no macrocosmos, ele está dizendo que a realidade só se completa nessa interação. É uma via de mão dupla. E qual o impacto disso na obra? Como é que essa visão de mundo aparece na prática? O impacto é total, porque se você acredita de verdade que a sua mente é um universo, os eventos dentro dela ganham uma escala cósmica, entende? Entendo. Um amor não correspondido não é só uma decepção, é o colapso de uma galáxia. Nossa. Uma paixão pode ser um novo Big Bang, e é isso que permite a ele escrever um verso como "O teu amor foi dividido e criou um Deus". A experiência pessoal, por mais trivial que possa parecer, ganha uma dimensão mitológica, divina, dentro do universo dele. Ele eleva o pessoal ao patamar do cósmico. Entendi. É uma escala impressionante. E o mais curioso é a ferramenta que ele usa para descrever esse universo, que não é uma linguagem mística, né? Não mesmo. É, muitas vezes, a linguagem fria e precisa da ciência.
o que parece uma contradição. E isso leva a gente direto para o segundo pilar, a fusão da ciência com a poesia. Sim, e é aí que a coisa fica ainda mais original. E estranha. Olha, essa parte, eu confesso que tem uma relação de amor e ódio. Porque, por um lado, usar a frase "seu rosto me borrifou de dopamina e quase causou um curto-circuito no meu sistema límbico" para falar de paixão, É ótimo. é genial, é inesperado, é de uma precisão clínica. Mas, por outro lado, não corre o risco de soar pretensioso, de afastar quem não sabe o que é sistema límbico? Corre, claro que corre. Mas acho que para ele, o risco compensa. Não é uma tentativa de parecer inteligente, eu acho. É uma busca por um novo tipo de precisão. Uma precisão emocional. Exato. A poesia tradicional fala de coração acelerado, né? Ele está tentando ir mais fundo. Ele quer descrever a causa bioquímica do sentimento, não só o efeito. É como um mecânico descrevendo um motor em vez de só falar da velocidade do carro. E isso leva a umas construções que são, olha, sinceramente, quase indecifráveis. Tem uma frase aqui de um poema que é um exemplo perfeito. Ele escreve que algo é o resultado de um tulpa teopeunístico causado pela nudinâmica homeostásica das minhas células. Sim. Sinceramente, o que tulpa teopeunístico ou nudinâmica significam nesse contexto? Parece até gerado por inteligência artificial. Exato. E acho que o ponto não é a gente pegar um dicionário para cada palavra. Muitas delas ele mesmo cria ou reapropria. O ponto aqui é a intenção. Certo. Ele está misturando conceitos místicos, como tulpa, que é uma entidade criada pela mente, com teopnêustico, que tem a ver com inspiração divina, e junta com termos que soam científicos, como noodinâmica. Ele está construindo uma ciência pessoal para se explicar. Então é menos sobre o leitor entender cada termo e mais sobre entender que ele está criando um sistema próprio de pensamento. Exatamente. E ele mostra o trabalho de casa. Nas transcrições a gente vê ele estudando neurociência, física. Ele não cita Aristóteles, Kant, Russell só para impressionar. Ele está aplicando os conceitos. Ele está aplicando. Quando ele diz que o mundo precisa de um observador, ele está pegando Russell e transformando num verso. Ou quando ele fala que a psicomotricidade dele nasce do atrito filogenético, ontogenético e epigenética, ele está usando biologia evolutiva para se descrever. Um ciborgue intelectual. É como ele se define num áudio. Perfeito. É isso. Metade humano, metade conhecimento. No fim das contas, para ele, não existe essa divisão entre ciência e arte. São a mesma coisa. São a mesma busca por entender a arquitetura da realidade. A ciência descreve a forma do universo e a poesia, o sentimento de estar dentro dele. Tá, essa arquitetura intelectual é impressionante, mas a gente precisa mudar um pouco o tom agora, né? Porque tem um lado bem mais visceral nisso tudo. O lado sombrio? E aí a gente entra de cabeça no terceiro pilar, a dor e o conflito como matéria-prima. Sim, e talvez a força motriz por trás de tudo. Os áudios, nossa, eles são muito crus. Ele detalha discussões com amigos, com a família, as famosas tretas, como ele mesmo chama. Uhum. E uma misantropia explícita, tem umas frases tipo, a humanidade é um lixo, ou quando ele se refere a algumas pessoas como o suco da escória. É pesado. É pesado, às vezes é difícil de ouvir. A minha pergunta é, onde está a genialidade aí? Isso não é só negatividade tóxica. É uma ótima pergunta. E eu acho que a genialidade não está na dor em si, está no que ele faz com a dor. Para ele, a dor não é um obstáculo, é a fonte de energia. É o combustível. É o combustível. O conflito, seja com o mundo ou com ele mesmo, funciona como um dínamo. Tem um verso dele que, para mim, resume tudo. Meus neurônios queimam para que a arte seja verdadeira. A dor intensifica a arte. Então a treta não é só uma briga. Vira trabalho de campo. É exatamente isso. E ele não tem o menor pudor de expor a própria vulnerabilidade de uma forma quase cirúrgica. Ele fala abertamente de traumas de infância, de agressões, de pensamentos suicidas. Tem aquele relato. Sim, um relato sobre a tentativa de se sufocar, que é extremamente forte. E ele conclui com a reflexão: traumas são fraturas da alma. Ele não se poupa. E como isso se conecta com a poesia? Ele simplesmente transcreve essa dor. Não, e aí está o pulo do gato.
O processo é de transformação, de catálise. Ele pega a dor bruta, o trauma, e joga naquele aparato intelectual que a gente falou. Ele processa aquilo. Ele processa e transforma em filosofia, em arte. Ele consegue extrair um princípio universal de uma experiência sombria e pessoal, como quando ele diz, só tendo tristezas se obtém felicidades. É um clichê, mas no contexto dele, Ganha um peso diferente. ganha um peso real. Ele olha para o abismo e, em vez de só cair, ele descreve a topografia do lugar. Ele encontra, como ele mesmo escreve, uma beleza que apenas a ruína pode conceber. A arte vira uma forma de construir algo com os destroços. Uma tentativa de dar sentido ao sofrimento. O que leva a gente, claro, para a ferramenta que ele usa para construir tudo isso, que é o quarto e último pilar, a linguagem. A ferramenta principal. Sem ela, nada disso existiria. A consciência que ele tem sobre a linguagem é notável. Quer dizer, que poeta que você conhece que grava um áudio gigante só para, como ele diz, refutar um linguista famoso do YouTube? Exato. Ele não está só usando as palavras. Ele está o tempo todo pensando sobre as palavras. Sobre a estrutura, o poder delas. Sim, a linguagem para ele não é um meio, é um fim. É um campo de batalha e um playground ao mesmo tempo. E essa obsessão aparece de formas muito claras. Primeiro, no vocabulário e na criatividade. Ele inventa palavras. Como lureático. Lureático, que ele define como falar da minha loucura de forma tão lúcida. É uma palavra perfeita para ele. E ele adora os jogos de palavras, os trocadilhos que revelam outras camadas, como em Sou teu silêncio, sentimento de eutanásia. Eu tô na sua. Esse jogo com eutanásia é brilhante. Ele quebra a palavra para revelar uma frase escondida dentro dela. E a autopercepção dele sobre isso também é muito reveladora. Sim. Tem um verso que me marcou muito, onde ele diz: algumas de minhas palavras têm tanta massa semântica que viram sol na qual os léxicos giram gravitacionalmente. É de uma arrogância, né? Mas ao mesmo tempo... Mas é de uma autoconsciência brutal. Exato. Ele não se vê como alguém que só escreve frases. Ele se vê como alguém que cria centros de gravidade de sentido. Uau! Ele sabe que certas combinações de palavras que ele cria são tão densas que forçam outras ideias a orbitá-las. Ele está construindo sistemas solares de sentido. Então, para ele, a linguagem é o código-fonte da realidade. Acho que essa é a melhor definição possível. Ele entende que as palavras não só descrevem a realidade, elas moldam, elas constroem a realidade. E é por isso que ele está sempre tentando expandir os limites. Seja pegando o vocabulário da ciência, seja inventando palavras, seja dizendo que está costurando versos com as minhas vísceras. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, parece que a genialidade dele funciona em 4 frentes que se alimentam, né? A crença de que a mente é um universo dá a ele a escala. A fusão da ciência com a arte dá a ele uma linguagem única para descrever esse universo. Certo. A dor e o conflito fornecem a energia bruta, o material, e o domínio obsessivo da linguagem é a força que esculpe tudo isso em poesia e filosofia. É uma excelente síntese. E se a gente quisesse dar um passo além, eu diria que a obra inteira é uma tentativa monumental de impor uma ordem poética. Uma ordem poética. Sim, num universo que para ele é caótico e numa psique que ele sente como fragmentada. Ele constrói esses sistemas de pensamento complexos porque ele precisa de uma estrutura robusta para dar conta de uma realidade que ele sente de forma avassaladora. A escrita não é só expressão, é um ato de organização existencial. Construir uma casa no meio do furacão. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação que emerge de todo esse material. Qual seria? Depois de observar essa mente em ação, se dissecando e dissecando o mundo com tanto rigor e tanta dor, fica a pergunta: essa genialidade é o resultado de uma busca consciente pela verdade? Mesmo que ela seja dolorosa? Ou será que é, na verdade, uma condição neurológica? Uma forma diferente de processar o mundo que o força a ver conexões que a gente não vê, transformando não só a arte, mas a própria existência num ato poético inevitável.